Boa noite, colegas e associados da APEFIS. Vamos dar início a esta cerimónia de entrega de prémios aos nossos associados pelo papel relevante que tiveram na APEFIS. Este evento enquadra-se nas comemorações do 40º aniversário desta associação. Oportunamente serão informados do plano de atividades para este ano, cá o Miguel Fachada depois terá essa oportunidade de vos apresentar. Eu chamaria então o Jorge Abrantes, que terá a amabilidade de partilhar connosco o seu sentir sobre estes 40 anos de atividades da APEFIS. Obrigado. Então, boa noite, muito obrigado. A começar a fazer 2 ou 3 agradecimentos. À presença do Presidente da CNAPEF, o Avelino Azevedo, que é naturalmente uma honra tê-lo cá, e a direção, o esforço todo de organização da comemoração destes 40 anos da APEFIS e, portanto, o nosso agradecimento à direção, na pessoa do Presidente, do Miguel Fachada. Ora bem, pediram para eu fazer aqui um bocadinho o enquadramento da APEFIS. São 40 anos da nossa associação. E eu fiquei um bocadinho na dúvida sobre o que é que devia fazer. Depois pensei que, bem, se a associação tem 40 anos, os sócios provavelmente têm mais de 40 anos, portanto, se calhar é melhor explicar o que é a nossa associação. E então, a nossa associação é a Associação Portuguesa de Professores de Educação Física, e eu pensei, bem, deixa-me ir mesmo devagarinho, isto agora é tudo assim mais fácil, com as aprendizagens essenciais, tudo devagarinho, tudo bem explicado, e portanto vamos perceber o que é que significa então aquelas coisas. Então a primeira coisa é a educação física. Muito bem, então a educação física, sendo o corpo e o normal desenvolvimento das suas funções, condição e elemento indispensáveis para a formação e progresso de todas as faculdades do indivíduo, deve afirmar-se que a educação física é a base da educação do homem. Concordam? Ou já começaram a achar que me deu aqui um treco e eu passei? Não, eu vou-vos explicar. É que isto, o Regulamento Oficial de Educação Física, aprovado pelos Ministros da Instrução, Guerra e Marinha, em 1920. Portanto, em 1920, eles achavam que a educação física é a base da educação do homem. Portanto, fantástico. Passaram-se foi 100 anos, não é? E, portanto, com a passagem desses 100 anos, tivemos outras fases. Então havia uma fase em que diziam mais. Porque será que o discurso atual em educação física tem um pouco a ver com a educação e tanto com o desporto de alto rendimento? Estão a ver esta fase? Por que razão o discurso regional e tecnocrático suplantou em muitos programas de formação o antigo discurso humanista que enfatizava o papel da educação física como componente fundamental do desenvolvimento integral da pessoa humana? Isto era Carreiro da Costa, no boletim número 1 da SPEF, citando Whitson e McIntosh. Portanto, era aquela fase muito alto rendimento, muito desporto. Então, e hoje? Hoje temos, naturalmente, então, as aprendizagens essenciais, que diz que é universalmente reconhecida a importância da disciplina de educação física no currículo dos alunos, todos os níveis de educação e ensino, enquanto promotora do seu desenvolvimento global e harmonioso, numa abordagem que estimula o raciocínio e a resolução dos problemas complexos. Portanto, passaram-se 100 anos, passámos da essência da formação do homem para muito desporto e agora chegamos aqui então a uma abordagem que estimula o raciocínio e a resolução dos problemas complexos. Portanto, a educação física, achei que mais ou menos perceberam que era isto. Então, e os professores de educação física, os profefs? Então, o que é que nos acontece? O aluno adota uma disciplina interior toda sua, recebendo em sua consciência, a reflete, adota e aplica livremente no esforço útil previamente despertado pela luz guiadora do educador. Eis o grande papel do mestre e, no caso sujeito, o do professor de educação física. Portanto, o professor de educação física, concordarão comigo, é a luz guiadora do educador. Está no Regulamento de Educação Física dos Liceus de 1932. Portanto, em 1932, diziam então que o aluno ia ser despertado pela luz guiadora do educador. Então, e depois não foi sempre assim, não é? Depois, Noronha Feio, em 1975, dizia que, ultrapassada a fase de pouco reconhecimento dos professores de ginástica, este foi o meu pedido, esta parte, nos anos 60, e passando os profissionais de educação física a obter a equiparação a licenciados e a oferir vencimentos idênticos aos restantes professores, o seu reconhecimento social foi superior.
os professores, citava ele, os professores do liceu eram vistos como pessoas importantes. Já em 75 ele dizia isto no passado, eram vistos. Não é? Tem como missão estipular a prática da atividade física e formação desportiva como meio de promoção do sucesso dos alunos, de estilos de vida saudável, de valores e princípios associados a uma cidadania ativa, criar oportunidades para que os alunos desenvolvam a sua literacia e sejam fisicamente ativos, promover uma educação física de qualidade. Portanto, fui retirar isto do agrupamento de escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva, de Rio Maior, portanto, só para perceberem que não estamos perante um decreto-lei, uma lei, estamos perante uma missão que a escola, este agrupamento de escolas, entendeu que deve ser o professor de educação física nos dias de hoje, que é estimular a prática da atividade física e formação desportiva. É isso que esperam dos professores de educação física. Bem, e falta o associativismo, não é? A Associação Portuguesa de Professores de Educação Física, falta o associativismo. Isto estava resolvido, porque na Constituição de 1933 diziam logo assim: constituem direitos e garantias individuais dos cidadãos portugueses a liberdade de reunião e associação. Portanto, não havia nenhum problema, a associação podia ser feita, isto era, no artigo 8º, o ponto 14º. Um problemazito é que o ponto 14º não era o último, percebem? E, portanto, depois tínhamos o ponto 20º que dizia: leis especiais regularão o exercício da liberdade de expressão, do pensamento, de ensino, de reunião e de associação. Portanto, podemos nos reunir, mas haverá uma lei especial que vai orientar aqui a nossa questão e nem sempre será assim tão fácil. Bom, depois, por volta do 25 de Abril, então temos, após o 25 de Abril, começou a haver a maior diversidade no que diz respeito à ação do associativismo, correspondendo a diferentes interesses de pessoas que se agrupam e procuram defender projetos comuns. Cerca de metade das associações que hoje temos em Portugal decorrem do 25 de Abril de 1974. Portanto, uma grande explosão ao nível do associativismo no pós-25 de Abril, isto é Cardoso, num trabalho de 2014, mas em que faz uma recolha de números de associados e de associações e, portanto, chega àquelas conclusões. Atualmente, na raiz do espírito associativo moderno, encontramos valores de inclusão, de solidariedade, de generosidade, de justiça social e de igualdade. A maior parte das vezes, o associativismo constitui um serviço público, com reduzido custo e ao dispor de todos. Então, se é um serviço público, se tem um reduzido custo e está ao serviço de todos, isso quer dizer que teremos muitas associações, penso eu, que é isso que nós esperamos. Ora, o que é que diz José Manuel Viegas? A pertença associativa mostrou-se estável de 1990 a 2006 e é em 2008 que se denota o maior desinvestimento dos cidadãos, com a subida para valores na ordem dos 84% que não têm qualquer pertença associativa. E, portanto, isto leva-me aqui a uma preocupação séria. E uma preocupação, não com a nossa associação, mas com vocês. Eu explico. Ora, se 84% das pessoas não têm qualquer vínculo associativo e vocês estão aqui por pertença a esta associação, quer dizer que vocês pertencem aos 16% que estão ligados à associação. Ora, quer dizer que são uma minoria. E o que acontece às minorias? São maltratadas. Portanto, eu estou preocupado com vocês. Devem pensar na vossa vida, se devem continuar aqui como sócios, porque isto não vai correr bem. Ora, então, quer dizer que a APEFIS, em 2023, ao fim de 40 anos, creio eu que seremos solidários, ativos e, acima de tudo, educadores. Penso eu que é essa o verdadeiro modo. De uma forma muito rápida, a percorrer a linha do tempo da nossa associação, então, em 9 de 3 de 83, foi criada a Associação de Professores de Educação Física da região centro, estando registado como a primeira comissão diretiva o Carlos Santos, o Luís Pires e o Silvério Faustino. Naturalmente, de lá para cá, há muitas comissões diretivas, direções, etc. E, portanto, um conjunto de pessoas que fizeram a nossa associação. Em 1991, passa a denominar-se a Associação de Profissionais de Educação Física do Distrito de Coimbra. Portanto, passámos da região centro para o Distrito de Coimbra. Depois, tivemos em 92 uma ligeira alteração de denominação, passando a ser a Associação de Professores e Profissionais
de Educação Física do Distrito de Coimbra, e em 2002 passa então a ser a Associação Portuguesa de Professores de Educação Física. Portanto, passámos da região centro para o Distrito de Coimbra e para Portugal de uma forma mais generalista. Alguns momentos significativos, para alguns de vocês que estão aqui e que fizeram esta associação durante 40 anos, naturalmente conhecerão muitos mais outros momentos significativos. Permitam só registrar aqui alguns. Em novembro de 88, no primeiro Congresso Nacional de Educação Física na Feira da Foz, a Associação Portuguesa da região centro já esteve representada. Em 89 a fundação da CNAPEF, em 92 a Associação Portuguesa de Professores de Educação Física integra então o CNAPEF. Em 93 é constituído o Centro de Formação, uma parte orgânica da APEFIS muito importante na ligação com os sócios. Em novembro de 2019, no 11º Congresso Nacional de Educação Física, novamente na Figueira da Foz, a APEFIS é co-organizadora, conjuntamente com o CNAPEF e a SPEF. E um fator importante também é que em 2022 há uma mudança de sede, portanto a APEFIS sai da Escola Secundária José Falcão e passa a estar sediada na Escola Secundária da Vila Broter, e portanto deixar aqui um profundo agradecimento à Escola Secundária Vila Broter por ter recebido a APEFIS e portanto nos ter lá neste momento. E pronto, e portanto falta, para terminar, indicar quem é que é então os donos da bola atuais. E portanto, os donos da bola é naturalmente o Miguel Fachada, o Pedro Mendes, o Tiago Salgueiro, o Luís Azanha. São as pessoas que no fim daquele sorteio foi quem perdeu e portanto calhou-lhes a eles ser os atuais diretores. E portanto fica aqui um bocadinho o relembrar de porque é que nós estamos aqui hoje. Muito obrigado. Jorge, muito obrigado pela tua intervenção. Para a próxima intervenção, peço a presença da Belinda Azevedo, Presidente da CNAPEF, que gentilmente se prontificou a estar connosco neste momento especial. Não, acho que não. Boa noite a todos. Na pessoa do Miguel Fachada, o Presidente da Direção, cumprimento-vos a todos, sejam todos cumprimentados na minha pessoa. Naturalmente, para o CNAPEF não podia faltar a este evento. O CNAPEF, como vocês sabem, é a associação que congrega as associações regionais de todo o distrito, todos os distritos de Portugal, e naturalmente a APEFIS é a segunda mais antiga a fazer comemorar este 40º aniversário. Elas são todas mais antigas que o próprio CNAPEF, como vocês já viram ali pela brilhante lição de história que foi dada agora aqui pelo Jorge Abrantes. Parabéns, porque realmente é importante nós termos memória, e é muito importante nós relembrarmos dos momentos que marcaram o percurso da educação física ao longo destes anos. E naturalmente o CNAPEF não podia deixar de estar presente nesta cerimónia, até porque nós temos vindo cada vez mais a valorizar o associativismo, um dos temas da lição de História, e para nós esta articulação transversal entre as APEFs e entre a Sociedade Portuguesa de Educação Física, com quem nós temos uma colaboração muito intensa, e as outras entidades com quem a gente faz um conjunto de atividades, é fundamental para a afirmação de uma disciplina que nós sabemos que é única no currículo dos alunos, que trata as questões da corporalidade, todas as questões estão relacionadas com a corporalidade. É muito importante nós lembrarmos disso. Primeira vez que alguém vê um corpo nu fora da escola, fora da casa, é na escola, quando vão tomar banho, por exemplo. E outras questões que estão relacionadas naturalmente com a educação física, o saber vencer, o saber ganhar, o saber perder, enfim. Eles aprendem tudo isso, só aprendem isso na disciplina de educação física e principalmente o trabalho cooperativo. Mas salientar que esta disciplina que vai e vocês sabem tão bem, ou melhor do que eu, que vai desde o pré-escolar até ao 12º ano, tem características únicas e nós só podemos afirmá-la e reafirmá-la e chamar a atenção da sua importância através do associativismo. É uma das formas mais reais, mais fortes, e nós temos procurado fazer isso com as APEFs. Quando eu entrei eu estou Presidente da Direção do CNAPEF desde 2016, quando nós trabalhávamos, o CNAPEF tinha 5, 6 APEFs. Neste momento temos
11 legalizadas e temos mais 2 em vias de legalização. Porque eu acho que a importância de uma abrangência nacional, de uma visão nacional sobre a educação física é importante. Não temos que ter a mesma opinião sobre certos determinados assuntos, mas aquilo que nos une é mais forte, tem que ser mais forte do que aquilo que nos separa. Nós temos ideias diferentes, naturalmente. Eu até em minha casa, que tenho uma professora doutorada da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, tenho opiniões diferentes, mas há coisas que nos unem. E a educação física tem que nos unir em torno de uma realidade que a nós parece-nos importante, e essa realidade só é possível ser feita com a colaboração de todos. E daí a importância do associativismo. E dizer-vos que aquilo que nós temos vindo a fazer, por exemplo, a aprovação das moções que nós tivemos no 12º Congresso, agora em Leiria, Cidade Europeia do Desporto, foram importantes, porque já conseguimos, através dessas opiniões que foram emitidas, através dos sócios, através das APEFs, que são os nossos sócios, e através da Sociedade Portuguesa de Educação Física, nós conseguimos realmente ali criar e reafirmar algumas das questões que são importantes neste momento, não só na nossa vida escolar, como na vida escolar dos nossos alunos, que essas é que são importantes. E naturalmente, não posso deixar de referir a questão da educação física no primeiro ciclo. Para nós é algo que é fundamental, tem que ser, é a base de toda a nossa motricidade, de todo o nosso movimento, como costumamos chamar. E a questão, naturalmente, do desporto, desporto escolar, etc. Nós não nos podemos esquecer que 2/3 dos atletas que estão inscritos nas federações são de idade júnior ou inferior, o que quer dizer que estão na nossa escola. Ou seja, a nossa escola é uma base, e a educação física é a base do movimento dos nossos alunos. E daí é importante nós reafirmarmos isto. Nós trabalhamos com as APEFs, as ideias que têm que ser desenvolvidas, as bases dessas ideias, levamos-las tudo quanto é lado. Nós temos relações com... o CONAPEF está representado neste momento e articula-se com o Comitê Olímpico de Portugal, articula-se com a Assembleia da República. Vocês, de certeza absoluta, tiveram conhecimento que nós, na semana passada, tivemos na Comissão de Educação e Ciência a falar sobre isto. Vamos dentro em breve, ser recebidos também pela Comissão de Cultura e Desporto. Vamos levar estas ideias, temos vindo a trabalhar estas ideias das aprendizagens essenciais com a Direção-Geral de Educação, e naturalmente que as questões dos Programas Nacionais de Educação Física estão ali em cima da mesa para saber que volta é que podemos dar em relação a essa situação. Estamos em cima deles, entre aspas, em cima desses assuntos, mas é muito importante que por detrás nós tenhamos também o vosso apoio. O vosso apoio é que nós sentimos através das APEFs, e por isso a importância, vocês não se podem ser sócios do CONAPEF, vocês são sócios da APEF da região onde estão incluídos. É muito importante esse apoio, no sentido de nós termos sentirmos críticas construtivas, naturalmente, sempre, como nós estamos habituados a fazer, e críticas que nos permitem a nós evoluir e desenvolver o nosso pensamento em relação àquilo que nós queremos para os nossos alunos. E esse é naturalmente o nosso principal objetivo, mesmo neste período difícil de luta sindical. Nós também percebemos e temos continuado a falar, e temos continuado a dialogar, e temos continuado a reafirmar a importância que esta disciplina tem, a importância que este tipo de situações têm em termos do desenvolvimento dos nossos alunos. Não foi por primeiro acaso que nós, há cerca de uma semana, assinamos um protocolo com o Conselho Nacional de Educação, do qual nós nem sequer fazemos parte, no sentido de conseguirmos que práticas de inovação pedagógica da disciplina de Educação Física venham a ser promovidas, desenvolvidas e mostradas como questões referenciais no desenvolvimento dos nossos alunos, que é o nosso objetivo. E esse tipo de situações são situações que nós queremos voltar e a reafirmar, e assim só é possível se nós conseguirmos conhecer a realidade daquilo que se passa nas escolas. E não conseguimos saber a realidade que se passa em todas as escolas, mas conseguimos saber a realidade que se passa em algumas delas através das APEFs. Daí a importância do associativismo. Mas eu, naturalmente, também não queria falar muito mais, deram-me 5 minutos, já os ultrapassei, mas não queria terminar, naturalmente, sem uma palavra especial em relação à APEFs, porque a APEFs sempre para mim foi referencial. Aqui algumas pessoas sabem que eu, antes de me recandidatar,
Já levantaste o braço, pois, eu já percebi, Luís Pinto. Antes de me candidatar a presidente do CNAPEF, eu andei pelo país a falar com os colegas de Educação Física, a perceber o que é que eles queriam para podermos irmos ao encontro deles. E a primeira APEF com quem eu falei foi exatamente aqui com a APEFs de Coimbra. Estão ali colegas que não me deixam falar. E acho que é importante porque esta APEF é uma APEF com tradição, é uma APEF que tem conteúdo, tem tradição, tem relevância em termos do movimento associativo, não são só as questões do ensino superior que nos interessam, e nós temos vindo a ter e a desenvolver, quer primeiro com os Culcas, agora com o Miguel Fachada, como Presidente, temos vindo a desenvolver um trabalho que merece ser aqui salientado, merece ser aqui partilhado, elogiado, e por isso, Miguel, em nome do CNAPEF, transmitir-te em nome da direção. Eu sei que também fazes parte da direção do CNAPEF, por algum motivo fazes parte, porque a gente também está com o olho aberto, não é? Mas em nome da direção do CNAPEF, naturalmente, e em nome das APEFs, que aliás deves ter visto pelas mensagens que recebeste hoje durante o dia, dar-te os parabéns e deixar que estas comemorações, que vão-se prolongar, já percebi pelo programa, vão-se prolongar por muitos dias e por muitos eventos. Parabéns também por essa iniciativa, dar-vos parabéns e desejar-vos outros 40 anos, pelo menos de atividade associativa, pelo menos estarmos aqui nos 50 anos para comemorarmos outra vez este aniversário de uma das APEFs que são, para nós, são referenciais em termos de educação física em Portugal. Muito obrigado. Obrigado, Avelino. A altura para darmos início à entrega dos prémios aos associados que integraram os corpos diretivos da APEFs, igualmente para agraciar vários sócios pela sua atividade e disponibilidade em prol desta associação. Começaria então por agraciar os associados que presidiram órgãos ou fizeram parte de órgãos na APEFs. O associado número 8, Ernesto Albuquerque, presidiu a direção da APEFs, aposentado neste momento, e exerceu funções na Escola Secundária José Falcão. Associado número 13, João Gandum, foi Presidente da Assembleia Geral, acho que também fez parte de uma comissão fundadora da APEFs, nos seus primórdios, aposentou-se recentemente e exerceu durante muitos anos na Escola Secundária de Infanta Dona Maria. Associada número 4, Graciete Barros, atualmente aposentada, exerceu funções na Escola Secundária, a Escola Jaime Cortesão, do Agrupamento Coimbra Centro. Associado número 34, Rui Mendes, fez parte da direção da APEFs e é professor do Ensino Superior da Escola Superior de Educação de Coimbra. Associado número 120, Carlos Januário, foi Presidente da Assembleia Geral e é professor universitário na Faculdade de Universidade Humana.
Associado número 63, eu julgo Carlos Gonçalves. Não está. Pronto, ok. Associado 42, António Cabral Fernandes, fez parte da direção da APEFIS, também não está. Desculpa, o João Guiz está. Associado número 114, Jorge Abrantes, foi presidente da direção da APEFIS e é presidente da Assembleia Geral. Atualmente exerce as funções da Escola da Quinta das Flores. Associado número 61, Carlos Cucas, foi presidente da direção da APEFIS, durante vários anos também foi diretor do Centro de Formação da APEFIS, enfim, ele foi tudo na APEFIS. Atualmente exerce funções na Escola Secundária Infanta Dona Maria. Associada número 20, Luísa Viseu, fez parte da direção da APEFIS e exerce funções na Escola Secundária José Falcão. Bem, associado número 201, o Luís Benito, fez e faz parte da direção da APEFIS, é o diretor do Centro de Formação e exerce funções no agrupamento Coimbra Oeste, aqui na Escola Secundária Dom Duarte. A direção da APEFIS gostaria de reconhecer a dedicação, empenho e retidão da nossa colaboradora Alexandra Monteiro. Tem sido de facto um elemento muito importante para a nossa associação. Estamos de facto muito agradecidos por todo o trabalho que ela tem desenvolvido ao longo destes 18 anos. E peço de facto ao Luís, ao Miguel e ao Tiago que venham aqui entregar uma pequena lembrança de trabalho à nossa Alexandra. Muitos parabéns. Bem, passaríamos então agora para a atribuição e reconhecimento dos associados séniores da APEFIS com maior antiguidade. E eu começaria pelo associado número 12, Jorge Jerónimo, que fez parte da direção da APEFIS, a gozar neste momento a sua merecida apresentação. As opções do Grupo de Escolas do Coimbra Oeste. Gostei muito. Associada número 39, Andreia Costa, presidiu a Assembleia Geral e exerce funções na Escola Eugênio de Castro. Deixou muitas saudades dos nossos agrupamentos. Esperemos termos em breve.
Associado número 40, Jorge Oliveira, fez parte da direção da APEFIS e exerce funções na Escola B das Três Alice Silveira, aliás, já há muitos anos já. Associado número 41, Abel Monteiro, fez parte da direção da APEFIS, exerce funções no Colégio Ninha Santa Isabel. Obrigado. Associado número 43, António Portas, fez parte da direção da APEFIS, exerce funções também na Escola Quinta das Flores. Eu acho que não fiz parte da direção da APEF. Estive presente na criação da APEF. Da Comissão Fundadora. Talvez, depois, talvez. Não sei se é para o Miguel, se é para a direção. Não sei se é normal isto acontecer. Se não é, devia ser. Chamar os antigos, não sei se sou antigo ou não, mas é muito fácil andarmos para a frente, quem assume avança e não reúne, não recolhe o passado. E não custa nada e só valoriza e só dá força. Obrigado, Portas. Apenas uma correção, de facto, temos dito que fizeram parte da direção da APEFIS, mas eventualmente foi uma comissão fundadora. Há pouco o Carlos, em jeito de conversa, falámos sobre isso, ok? Portanto, se calhar estou a dizer que fez parte da direção, mas foi ainda mais importante ainda na comissão fundadora da APEFIS. Passaria então para o número 40, o associado 46, Fernando Costa. Fez parte da direção da APEFIS, exerce funções no agrupamento de Coimbra Oeste, na Escola Secundária Dom Duarte. Associado número 55, Rui Carveira, presidiu a Assembleia Geral da APEFIS, exerce funções neste momento de Comissão de Serviço, como coordenador do Departamento da Câmara Municipal de Coimbra. Primeira fotografia, atrás e depois. Três notas muito rápidas. A primeira, à classe. Entroncando aqui as palavras do Avelino, presidente do CNAPEF, nós temos um dever enquanto classe profissional, é de fazer bem. E é fazendo bem que marcamos o nosso espaço. Às vezes até mais com o braço no ar, é fazendo bem todos os dias. 365 dias por ano e principalmente quando ninguém está a ver. Principalmente quando ninguém não nos está a avaliar. É nesse momento que temos que continuar a fazer bem, só assim é que marcamos o nosso espaço em termos de classe profissional. Nas várias áreas em que somos profissionais. A segunda nota é para o associativismo. Muito obrigado à vossa direção e a todas as direções anteriores por nos manterem unidos, despertos e conectados. Neste tempo em que o voluntariado vale muito, isto é um trabalho voluntariado inexcedível e que não tem preço, o que vocês fazem por nós todos. E uma terceira nota, conectando aqui a classe e o associativismo, para os nossos inspiradores e para aqueles que nos inspiraram. Quando olhávamos aqui para a classe e para o associativismo desta associação profissional, eu não posso deixar de me lembrar como inspirador do professor Barros,
eu gostaria muito que as pessoas mais novas, aquelas em que eu acho que inspirei, olhassem para mim com o encanto e com a consideração que eu tinha pelo professor Barros. Portanto, é essa a última nota. Rui, o associado número 59, Paulo Barreto, fez parte da direção da APEFIS ou da comissão fundadora, não sei precisar, mas uma ou outra coisa, e exerce as funções na Quinta das Flores. Associada número 49, Paula Ruas, presidiu o Conselho Fiscal e exerce funções na Martim de Freitas. Associado número 62, Hélder Oliveira, fez parte da direção da APEFIS, exerce funções na escola secundária, já em produção no agrupamento Coimbra Centro. Associado número 64, Ivan Gonçalves, presidiu a Assembleia Geral, exerce funções na Escola Secundária José Facão e continua a jogar muito pádel. Colegas, temos agora aqui um pequeno espaço para algumas intervenções. Ok. Passaria então ao Carlos Januário, então, tivesse a gentileza de vir aqui, está bem? Eu, 5 minutos. Não. Ora bem, eu queria contar uma pequena história e depois queria tirar algumas ilações sobre essa história. Foi vivida aqui comigo, como vocês sabem. Eu tive uma passagem aqui por Coimbra, não é? Estive aqui 3 anos, de corpo e alma. Talvez os últimos meses não tanto. Ora bem, a história, alguns vivenciaram essa história, mas eu vou recordá-la. Foi em 1993, numa ação de formação, promovida pela associação na altura, e o Ernesto coloca-me uma questão, que na altura estava em discussão, era uma questão que estava a ferver, e a questão que depois, se eu não contar se eu não for fiel à realidade, os que estiveram presentes podem me interromper ou acrescentar ou dizer alguma coisa a mais. E o Ernesto interrompeu-me ou fez-me uma pergunta ou no meio ou no fim sobre uma questão que era muito candente na altura. Lembras-te, Ernesto? Então, espera aí, eu já lá vou. O Ernesto perguntou-me o que é que nós fazemos, qual é o estatuto que nós vamos dar aos diplomados pelas escolas superiores de educação. Lembras-te agora? Ora bem, ele colocou-me essa questão na altura era, hoje é pacífica, mas na altura era uma questão bastante quente. Era bastante quente porque havia 2 modelos diferenciados de formação, havia também uma desigualdade no acesso à profissão, porque um dos modelos de formação, após 4 anos, podiam profissionalizar-se, e o outro modelo, pelo menos 5 anos, não é? E desde que fossem os estágios integrados no 5º ano, porque eu e alguns do que aqui estão, tivemos 5 anos de licenciatura e depois é que fizemos o estágio.
Portanto, isto provocava também algumas desigualdades, diferenciação no modelo de formação e no acesso à profissão. E na altura o Ernesto perguntou-me, porque na associação estava a discutir-se como é que deviam ser os associados, se deviam ter estatutos diferentes ou nomes diferentes, ou sequer se podiam ter acesso à categoria de associados. Portanto, era um problema que estava. E eu lembro que na altura eu respondi mais ou menos isto, à questão que o Ernesto me colocou. E depois quero tirar uma conclusão, quero tirar a minha conclusão. Hoje, na altura, se calhar não pensaria assim, mas hoje penso de uma forma mais madura e posso tirar essa conclusão de uma forma mais coerente, mais integrada. E eu na altura respondi mais ou menos isto. Quer queiramos, quer não. E é sabido a minha posição de princípio. Até porque, juntamente com os meus colegas, publicámos um artigo sobre essa dualidade dos modelos de formação e, portanto, a minha posição de princípio é conhecida, ou era conhecida na altura. E eu respondi assim ao Ernesto, mais ou menos isto. Ernesto, quer nós queiramos, quer não, eles são nossos colegas na prática. O que quer dizer que eles devem ser iguais a todos os outros. Não há razão para haver nenhuma diferenciação. Ora bem, qual é a conclusão que eu quero tirar? Como? Qual é a conclusão que eu quero tirar sobre isto? E esta acho que é uma reflexão importante. Eu quero dizer que esta é uma discussão que para alguns setores é difícil. Para alguns setores é difícil, principalmente aqueles setores mais convictos dos seus valores, aqueles que não cedem os seus valores. Ou seja, a minha convicção é que não há valores absolutos. Ou seja, nenhum valor se pode esmagar outros. E isto aplica-se também não só à questão dos valores, mas aplica-se também aos direitos, às liberdades e às garantias. E temos exemplos recentes no tempo da pandemia, valores que se opunham, como por exemplo a contenção e a liberdade de circulação, por exemplo. E essa questão foi bem resolvida, foi mais ou menos bem resolvida, porque mesmo nos tempos de contenção maior, havia pequenas exceções, e essas exceções foram criadas naturalmente. Portanto, ou seja, tal e qual como acontece com a greve e com os serviços mínimos, ou seja, assegurar, eu não quero entrar nas polémicas sobre os serviços mínimos em relação que foram agora decretados no Tribunal Arbitral em relação à nossa classe, que por acaso eu até concordo com a decisão do Tribunal Arbitral, acho que ela é sensata. Mas independentemente de concordar ou não concordar, o que eu queria dizer é o seguinte: a lei da greve é um valor importante que deve ser valorizado, não é? Mas a questão dos serviços mínimos é um conceito importante, porque há pessoas que podem ser grandemente prejudicadas pela greve, tal e qual como os serviços de emergência ou os serviços de urgência dos hospitais. Se os médicos fizerem greve, os serviços de urgência, as operações de risco, não podem parar, como é óbvio, porque está em causa a vida das pessoas. O que quer dizer que nós temos que conjugar os vários valores em pertença, assim como os direitos, as liberdades e garantias, e ver qual é o mal. Não pode haver uma ditadura das maiorias que esmaga as minorias. As pessoas têm direitos, mesmo que estejam em minorias, ou em minoria. E, portanto, era esta a reflexão que eu queria fazer a propósito desse episódio. Ok? Obrigado. Obrigado, Carlos Januário. Carlos Cucas. A mim deram... Boa noite. Deram-me 5 minutos para falar, mas eu vou demorar 30 segundos.
facto, aqui a Associação está-nos a dar a nós aqui o agradecimento do nosso contributo, de facto, ao associativismo e à nossa classe. Todos nós fizemos o que soubemos, o melhor que soubemos, mas eu tenho a necessidade de reverter este agradecimento. Foram mais ou menos 20 anos que eu tive em exercício executivo na Associação. Todos passei por muitos maus momentos, mas excelentes momentos também. E como todos nós na vida, há 4 ou 5 situações que nos marcam, na nossa vida pessoal, familiar, e a APEFIS foi de facto, para mim, um desses marcos que me marcou de uma forma indelével para toda a minha vida. A APEFIS deu-me muito mais do que eu dei à APEFIS. Houve situações, pessoas, momentos. Eu podia estar aqui a noite toda a falar em experiências vividas com colegas, com coisas que aprendi na APEFIS, que se não fosse a APEFIS, eu nunca na vida iria ter a possibilidade temporal, a possibilidade económica até. Era impossível viver o que eu vivia na APEFIS e que a APEFIS me proporcionou. Portanto, como é lógico, 5 minutos para falar de 20 anos da minha vida é complicado. Agora, eu também queria dizer isto publicamente. Queria eu agradecer à APEFIS aquilo que eu sou neste momento. Não sou grande coisa, mas o pouco que sou, a APEFIS contribuiu em muito naquilo que eu sou. Pronto, era só isto que eu queria dizer. Jorge Jerónimo. Bom, eu também vou demorar pouco tempo e quero dizer o seguinte: eu tinha chegado a Coimbra há um ano, quando a APEF-RC foi criada. E há bocadinho apareceu ali o nome da atual sede. E eu quero lembrar, para quem não sabe, que a primeira sede foi em casa de um colega nosso. Foi do Luís Pires, cujo nome ali apareceu. E também queria destacar aqui também o Carlos Marques, que houve uma época em que talvez a APEF não parou por completo devido ao Carlos Marques. E que eu também por acaso o acompanhei nessa altura, coincidiu exatamente com a fase da organização do primeiro Congresso de Educação Física. E o primeiro Congresso de Educação Física, na minha opinião, só apareceu porque emergiram associações no país. Salvo erro, éramos 8 no país e que, decorrente da organização do encontro nacional que aconteceu em Lisboa, então avançou-se para um congresso. E aí é a primeira vez que a classe toma posições sobre algumas matérias que diziam respeito à nossa disciplina. E eu não tenho dúvidas nenhumas que é decorrente da realização do primeiro congresso que aparecem os primeiros programas nacionais de educação física e a forma como eles foram elaborados. Eu não tenho dúvidas nenhumas. E, portanto, para mim, eu já o disse isto uma vez, em público, para mim há um antes-congresso, a educação física tem um antes e tem um pós-congresso. Primeiro congresso. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas. Quero agradecer à atual direção por se ter envolvido nesta organização dos 40 anos, que eu acho que é uma data importante. O programa é extenso e eu vou tentar estar no maior eventos possíveis. Portanto, agradecer a todos os colegas que mantiveram esta associação e vivam o associativismo. Bem, para terminar esta cerimónia, chamo o Miguel Fachado para concluir. Está bem? Só queria dizer o seguinte, estão aqui todos os elementos da direção, nós temos colaborado sempre com o Miguel, digo colaborado porque efetivamente o Miguel tem sido o motor de tudo isto que temos feito e de facto é inexcedível e nós temos procurado acompanhá-lo de alguma forma. Está bem? Enfim, eu não tenho o dom da oratória das pessoas que falaram antes, pai, funciona melhor escrever e, portanto, se não se importam, eu vou ler aqui meio dizer coisas que
que escrevi. Em nome da atual direção, dirijo um agradecimento a todos os presentes e aos que nos acompanham online. Há bocado eram 6, não é? Honra-nos muito o esforço e o respeito que é claro por terem prescindido da vossa sexta-feira à noite para virem a esta cerimónia. Deixem-me também agradecer à Escola Secundária Dom Duarte que nos possibilitou usar este espaço para este evento. Vivemos num tempo em que já poucos profissionais qualificados superiormente trabalham em contramão. Esta é uma expressão do Ernesto que deu título a uma memorável entrevista ao Diário de Coimbra. É muito bom que o tempo, hoje, seja sobretudo de confiança nos nossos pais. A APEFIS, também pelas pessoas aqui presentes, contribuiu para isso, sem dúvida alguma. Nós hoje podemos ter confiança nos nossos pais. Esta direção teve uma boa herança. O Carlos Escúvios, que nos precedeu, não escreveu uma história qualquer. Não fez uma obra pequena. Seremos das APEFs com mais associados. Temos uma estrutura organizativa consolidada. Temos recursos essenciais e um centro de formação devidamente organizado e credenciado com oferta formativa que nos tornou referência. Em tudo isto, o Carlos Escúvios foi protagonista, sabendo honrar também ele a herança que recebeu, que já era muito valiosa. Em 40 anos nunca houve inatividade, nunca houve vazios em órgãos. E em 30 anos de centro de formação, tivemos sempre oferta formativa de alta qualidade. Deixem-me fazer-vos notar que esta direção é coesa e está em articulação com as pessoas dos demais órgãos sociais. Durante a pandemia, atuámos, apoiámos os colegas, disseminando informação e atualizando o teor das formações. Organizámos com o CNAPF e a CPF o Congresso Nacional da Figueira da Foz. Temos sido participantes ativos no trabalho do CNAPF e, por via disto, estamos mais próximos da tutela. Verdade seja dita, sobretudo naquilo que a tutela nos chama de participar. Mas não só. Estamos a participar com os demais centros de formação na atualização do que aí vem em termos de formação contínua. Há uma questão curiosa em relação ao que é viver a APEFIS. Parece que os colegas participam pouco. Nós próprios temos um pouco de receio acerca do que vai acontecer este ano em termos de participação dos nossos colegas. Mas também deixem-me dizer-vos, nós raramente recebemos um não de um colega a quem pedimos alguma coisa. É curioso. A malta participa pouco, como o Jorge Abrantes disse no início. É geral. Mas também nos tem acontecido ao longo dos últimos anos que nós raramente recebemos um não a quem pedimos algo. É incrível. Portanto, nós interpretamos isto desta forma. Nós temos que fazer mais. A APEFIS tem que fazer mais. Nós temos que fazer mais coisas. E temos que fazer coisas mais diferentes, de natureza mais diversa. A APEFIS tem de ir ao encontro dos colegas. Nas circunstâncias atuais, pode ser assim que conseguimos a relação de proximidade e participação que queremos. Pensávamos fazer deste ano o de arranque de uma maior iniciativa neste ir ao encontro. Uma maior iniciativa nossa, da APEFIS. E é por isso que o plano de comemorações do 40º aniversário dura todo o ano. É exatamente para que neste ano nós consigamos chegar a mais gente, consigamos chegar com um pretexto importante
consigamos chegar com outro tipo de propostas. O plano de atividades do próximo ano nós já vos fizemos chegar por e-mail. Nós temos atividades formativas, mas de debate, reflexão, atividades formativas mais informais. Deixem-me saliar o Memorial António Barros, que nós vamos fazer até ao final de setembro. Neste Memorial António Barros, vamos debater tópicos importantes do trabalho e da profissão. Deixem-me salientar o livro que vamos publicar, se entretanto me fizerem chegar os textos. O livro é uma loucura que nós, desde o início, falámos que devíamos fazer, porque eu não me engano muito, nós achamos que a APEFIS tem gente de muito valor. E tem muita gente com muito valor. E nós queríamos fazer alguma coisa que perdurasse. E por isso convidámos meia dúzia dos nossos associados a escreverem textos sobre aquilo que sabem muito. E este livro é uma iniciativa muito importante para nós. Vamos também fazer um painel, está projetado um painel de discussão em torno da realidade do desporto em Coimbra, em conjunto com a Câmara Municipal e com o IPDJ. Vamos fazer iniciativas de debate em torno da questão do primeiro ciclo, em torno da questão da avaliação do desporto escolar, etc. Vamos fazer jornadas de convívio. Vamos tentar arranjar maneira de os professores se juntarem. Se não for para trabalhar, se não for para debater ou para refletir, para falar de coisas sérias, que seja para fazer atividade física, que seja para relaxar, que seja para partilhar tempo e que seja para partilhar experiências pessoais, experiências próprias, da maneira que quiserem. As pessoas têm de se juntar e nós vamos tentar encontrar esses momentos para as pessoas das diferentes escolas se juntarem. Os pretextos vão ser caminhadas, vão ser voleibol 3x3, vão ser beach and putt, vão ser desportos náuticos, etc. E tanto depois também temos a nossa atividade formativa com ações de formação contínua, que o conteúdo vocês já conhecem, para não estar a perder muito tempo. Este ano vamos também avançar com uma coisa que está praticamente acabada, que é o nosso site. Podemos fazer uma demonstração do nosso site, Miguel. Luís, mete-se aí a bombar.
Bom, o site está em construção, vai ter este visual, não está acabado. Pensamos tê-lo acabado para o jantar de aniversário, que vai ser a 11 de março. Eu há bocado nas atividades esqueci de dizer que íamos fazer um jantar de aniversário a 11 de março, peço desculpa. E nesse jantar de aniversário, o nosso objetivo é apresentar o site, que vamos conseguir fazer seguramente, porque praticamente só depende de nós, e vamos tentar levar já o livro impresso. Isso já não depende só de nós, mas tudo vamos fazer para que nesse jantar haja já o livro em matéria. No nosso site nós vamos tentar mostrar, mas também vamos tentar meter as pessoas em contacto, os nossos colegas em contacto, as escolas em contacto, umas com as outras. Vamos, em termos de acesso, distinguir associados de não associados. Os associados vão ter acesso a mais coisas do que os não associados, mas para todos os professores de Educação Física, para quem quiser, o que nós vamos tentar é que o nosso site seja uma referência. Uma referência de acesso à informação necessária ao cotidiano. Que seja uma referência enquanto plataforma de debate, de questionamento, de questões importantes, de tópicos importantes para o trabalho dos profissionais. Vamos tentar que o nosso site seja um sítio onde os colegas podem divulgar aquilo que fazem, as suas atividades na escola, aquilo que querem mostrar aos outros, aquilo que dominam melhor, seja pelo trabalho na escola, seja pelo trabalho noutro âmbito qualquer. O que nós pretendemos é que realmente o nosso site seja uma referência de comunicação entre a APEFIS e os colegas e entre os colegas. Caros colegas, nós tentaremos fazer mais e melhor, concretizando o juntos podemos mais que nós vimos no vídeo. Tem sido frustrante tentar trazer as senhoras à participação. Temos tentado. Hoje em dia é importante. E nós temos tentado. Mas não tem sido fácil. Há sempre algo. O que eu vos quero dizer é que nós temos tentado. Também temos tentado e temos que fazer melhor no alcance geográfico da nossa influência. Estamos demasiado concentrados em Coimbra. Desde o primeiro dia, já há 3 ou 4 anos, desde o primeiro dia que dissemos, temos de abarcar todo o distrito. Tentamos. E não é fácil. Mas temos isso em mente. E tentaremos fazer mais e melhor, sem saber se teremos instalações para uma sede. Sabendo que nesta cidade se tornou um luxo ter instalações para os professores de Educação Física terem formação. Porque se tornou uma coisa cara usufruir das instalações escolares. Há escolas que parecem, umas por umas razões, outras por outras, se tornaram lugares estranhos, em que tudo tem que ser registado, ter uma consequência ou resultado mensurável, e a curto prazo, a educação, a formar pessoas. Fomos quase corridos de José Falcão, avisados por mail, por volta de 20 de agosto, que teríamos de sair imediatamente. Mas também foi com este desprendimento, em sentido oposto, que fomos acolhidos na Avelã Botelho. Há que dizê-lo. Temos de dizer, e também não podemos esquecer, sem o António Miranda, da Botelho, sem o apoio do António Carlos, o Tony, do voleibol, e imagino os demais elementos do grupo, Maria João, Fausto, Pinheiro, etc., estávamos na rua. Sem o sentido educacional do diretor da Botelho, Fonseca Andrade, a sua solidariedade, sem o seu bom senso,
que é uma das competências essenciais de qualquer bom educador, o bom senso. Estávamos na rua. Uma associação profissional de professores posta na rua por professores que gerem uma escola. Que tipo de ator do campo da educação, que perceba realmente a educação e que se interesse de forma genuína e conhecedora pela educação, deixa isto acontecer sem nada fazer? Desistiram? Perderam a bússola das prioridades? Perderam a bússola dos interesses? Foi isto? Alguns de nós deixaram de ver a floresta. Nós, professores. Alguns de nós deixaram de ver a floresta. Nós não desistimos e tentaremos reinventar-nos. Também nós não detemos todos os recursos. Também estamos limitados pela legislação e não temos garantia de resultados. Também vemos passar o cortejo de interlocutores sem nada poder fazer. Mas sabemos que em educação os resultados que surgem imediatamente podem não ser os mais valiosos. Sabemos que numa obra tão complexa quanto a educação, as peças, todas as peças e ferramentas são necessárias. Cá estaremos. O associativismo não pode falhar. Não falhou, graças aos presentes e a muitos mais, no passado, quando não nos queriam dar os recursos básicos para bem trabalhar e construir profissionalidade. E este associativismo tem de ser igualmente forte, agora que nos querem refazer unilateralmente o sentido de ser educador, o sentido do que é ser uma escola realmente democrática. Agora que nos querem condicionar a alma e a ética. Cá estaremos, porque juntos podemos mais. Enfim, é uma alegria estar aqui convosco, é uma alegria imensa partilhar esta noite convosco, poder convosco dar início a este ano de comemorações e um privilégio poder fazê-lo, e penso que falo, tenho a certeza absoluta que falo pelo Pedro, pelo Luís, pelo Tiago e pelo Luís Miguel Pancas, que se vai juntar a nós na próxima direção, apesar de ainda não saber. Fica a saber.